pessoal, vamos estar vendo sobre os arrays, conhecidos pelo nome de array ou, em português, vetor, tá? O array, ele é um tipo de dado, assim como o tipo integer, o float, o string ou o booleano, tá? Só que o tipo array, ele pode armazenar mais de um valor, relacionando a uma chave, ou também conhecido como índices. Então, ele é uma variável que possui várias posições e essas posições são localizadas por índices e em cada posição podemos armazenar um valor diferente. A declaração do array pode ser feita de duas formas. A gente coloca o nome do array, que o cifrão é o nome dele, tá? Então tem ali variável array recebe array, que aí é a definição. E entre parênteses, os valores separados por vírgula. Se for número, não tem aspas simples. Se for texto, tem aspas simples. Ou uma segunda declaração seria a variável array ou qualquer outro nome, recebendo os valores entre colchetes, sem a palavra array antes. Quando for usar colchetes, não coloca a palavra array antes. O PHP permite ainda a declaração de um outro tipo de array, que é chamado de arrays associativos. Para esse tipo de declaração, nós vamos usar o nome do array, né, o cifrão, o nome, recebendo array, e dentro de parêntese, tem que ser com parênteses, tá? Nós vamos associar o valor com uma chave. Então, ali onde está escrito chave 1, entre aspas, significa que é um índice, e por escrito, um índice string, recebendo o valor 1. Então, esse sinal de parece uma setinha, igual maior, significa que no índice chave 1, eu vou colocar o valor 1. No índice chave 2, eu vou colocar o valor PHP. E no índice chave 3, eu vou colocar o valor booleano falso. Então, isso são chamados de arrays associativos, onde você define o índice. Quando você faz um array sem fazer esse índice, chave 1, chave 2, chave 3, ou qualquer outro nome, elemento 1, elemento 2, elemento 3, se você não coloca, se você coloca direto, que nem no slide anterior, array 1, 2, 3, ele vai associar os elementos que você digitou a índices numéricos, sempre começando em 0, ok? Eu vou testar uns códigos de PHP lá no site da W3 Schools, que é o interpretador online do PHP, para vocês verem que dá para fazer sem instalar. Para quem está com celular, vai conseguir testar também. E quem tá só com celular não tá com computador, vai conseguir testar agora, tá bom? Que eu achei esse site bem legal pra gente conseguir fazer tudo online. Quem tiver com o PHP instalado com o servidorzinho, continua fazendo certinho lá onde já estava fazendo. Bom, vamos fazer aqui um array. O primeiro tipo de declaração de um array com a palavrinha array e o parêntese, tá? Então a gente vai colocar a variável, que pode chamar array, ou pode chamar qualquer outra coisa aqui, pode chamar vetor também, tá? Então, vamos colocar vetor, por exemplo, para vocês verem que dá para chamar outro nome. Vai ser um array, aí aqui no parêntese, dentro do parêntese eu vou colocar os meus valores, ó, 1, 2 e 3. Se eu coloquei 3 valores, vai ter 3 posições. Se eu colocar 4, vai ter 4 posições, ok? Para eu imprimir, eu posso imprimir de duas formas. Eu posso imprimir a posição do vetor mencionando os índices, ó. Então, ó, posição 0. Vamos colocar aqui um ponto com um barra N para dar um espacinho entre um valor e outro, tá bom? Então, eu posso imprimir escrevendo assim, com a posição aqui dentro do colchete. Então, para escrever é colchete, tá? Na hora de criar é parêntese, mas na hora de escrever é colchete. Então, o array da posição 1, da posição 2, da posição 3 e da posição 4. Fica estranho mesmo, porque começa no índice 0, né? Então, não vai bater. Você falar posição 1, você está olhando para o 0, né? Posição 2, você está olhando para o 1, mas é assim mesmo que funciona. Sempre começa no índice 0, primeira posição aqui. Esse array, ele não é um array associativo. Você não definiu como que você está nomeando o índice dele. Então, por padrão, ele vai associar cada posição a um índice numérico inteiro, começando do 0. Aí você clica no botãozinho Run, ele vai executar aqui do lado direito, ele está carregando um pouquinho, ó.
e executou, imprimiu os valores que eu coloquei no array. 1, 2, 3, 4. Se eu fizer esse array ser um array texto, vou colocar nomes aqui. Vou colocar o nome dos alunos. Os alunos que mais aparecem na plataforma. O Carlos, a Júlia, o Alan, a Tamara, o Matheus. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas esses aqui aparecem bastante na plataforma. Então, ó, são 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que ir até o índice 4. Por quê? Porque são 5 alunos. 4. Opa. Então, vamos aqui rodar. Apareceu o nome dos 5 aqui, ó. Então, mas cada um ficou armazenado numa posição do vetor, do array. Vamos provocar um erro aqui, ó. Vamos tirar esse ponto e vírgula. Vamos ver como que ele vai acusar o erro aqui. Dá erro normal, que nem como se estivesse testando lá na escola, tá bom? Então, se der algum erro, mostrar a linha. Que tá dando erro nessa linha, mas nem sempre o erro é na linha que dá a ponta ali. Às vezes o erro na linha anterior, normalmente sempre na linha anterior. Ok, esse é o tipo de array feito com a palavrinha array. Tem outro tipo que você tira a palavra array e só que em vez de parênteses você põe colchete. Você faz assim, ó. É mais tranquilo, mais simples, né? Ó. Só que você tem que lembrar que isso é um vetor. Vamos executar, vai dar certo do mesmo jeito, mas é uma outra forma de estar fazendo a declaração do vetor aqui. Deu certo do mesmo jeito. E imprimindo um por um. Tem um jeito muito simples de imprimir, que é um comando que chama for-each. For-each, ele é um for, tá? Só que ele é utilizado para imprimir vetores, porque ele consegue saber o início e o fim do vetor sozinho, sem a gente falar que começa no 0 e vai até o 5, por exemplo. Ele começa a saber. Ele sabe sozinho que é um vetor e que ele tem 5 posições. Então, for each é para cada. Então, para cada, eu vou pôr o nome do meu vetor aqui, vetor s. Aí tem que pôr o s e tem que pôr uma variável aqui qualquer, colocar x para ficar bem simples. Então, for each vetor sx, então para cada item do meu vetor, ele coloca cada item dentro do x. Então, aqui dentro da estrutura for each, eu vou trabalhar com o x. Por quê? Porque a cada ciclo aqui de execução, ele pega o elemento de uma posição e armazena dentro do x. Então, vou imprimir o meu x, tá? Vou colocar um /n para não juntar tudo lá na tela, tá bom? Vamos ver como ficou. A saída vai ser a mesma, tem que ser a mesma. Eu só mudei a forma de imprimir utilizando a estrutura de repetição, ó, deu certinho. Tá? Então, o for each, ele é o suprassumo dos vetores, é usado demais nos vetores. Inclusive, o vetor, ele é utilizado para fazer um select, né? Na verdade, a gente faz um select na tabela do banco de dados. Ele vai retornar um vetor multidimensional, que é vetor de linhas e colunas. Vai ficar numa variável e vai ser impressa depois pelo for each, para percorrer linha por linha do vetor e imprimir os dados da tabela. Então, é muito utilizado em banco de dados essa estrutura que vocês estão testando aqui comigo, aqui que vocês vão testar. Bom, vamos fazer agora um array associativo. É aquele array que eu vou definir os índices dele. Então, vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui array, aí eu vou colocar o parênteses, porque quando eu uso a palavra array, eu tenho que usar o parênteses. Eu vou colocar aqui que eu vou chamar de posição 1, tá? Eu chamei de posição 1 o primeiro elemento do array, ou seja, a primeira posição dele. Então, na posição 1 vai estar o Carlos. Então, vou fazer isso aqui para todos os meus elementos. Na posição 2, vou colocar a Júlia. Na posição 3, vou colocar o Alan. Na posição 4, a Tamara. E na posição 5, o Matheus.
E aí, ó, vamos fazer assim, ó, para vocês verem. Se vocês quiserem imprimir elemento por elemento, você pode imprimir assim, ó. Vetor que está no índice posição 1. Ele vai conseguir imprimir o primeiro nome. Então, em vez de você usar 0, você vai usar o nome que você deu para aquela posição. Aquela posição 0 não é mais 0. Ela chama posição 1. Então, ele vai imprimir o Carlos. Tem que imprimir o Carlos, que é o que está armazenado lá dentro. Ó, deu certinho. Ou, se a gente for usar o for each, a gente pode fazer assim. A gente pode incrementar um pouco mais ele. Ó. For each vetor as... Aí a gente vai fazer assim, ó. Posição X. Então, for each vetor as posição X. Então, ele vai conseguir pegar as posições dos nomes que você deu e os valores. Só que tem que colocar assim. Essa variável vai ser ligada ao nome que você deu aqui nas posições, ó. Ela poderia chamar, por exemplo, chave, que nem tá lá no conteúdo. Então, a chave é essas posições que você escreveu. E o X é o conteúdo, tá? E a gente pode imprimir também da mesma forma que a gente pode imprimir. Só que aí tem que trabalhar com chave e X, não pode trabalhar com vetor. O vetor ele usa ali só para poder acessar e ir arrancando o que tem dentro dele. Então, chave, vamos colocar chave, vou pôr um pontinho para unir um espaço, para pôr o meu X. Então, vamos colocar assim, na posição 1 tem X. Vou colocar assim. Então, vamos funcionar isso para ver se vai dar certo. Eu vou colocar um barra N para pular a linha, que vai ficar melhor. Então, aqui, ó, a variável chave acessou o nome que você deu para as posições do vetor, ó. Então, posição 1 tem o quê? Qual que é o X lá? O valor, Carlos. Posição 2 tem Júlia. Posição 3 tem Alan. E assim por diante. Certo? Tem também os arrays multidimensionais, que são arrays de mais de uma dimensão. Então, suponha que você quer criar um array onde você vai colocar o nome das matérias e a nota do primeiro e do segundo bimestre, porque cada semestre de vocês é formado por 2 notas, não é verdade? Bom, vou deixar esse... Eu acho que vou deixar esse exercício para tarefa. Vamos fazer um parecido aqui. Vamos fazer assim, ó. Tive uma ideia agora, né? Então eu já ponho de tarefa, mas vai ficar fácil para vocês resolverem. Então, vamos fazer um vetor chamado carros. Esse aqui, eu acho que até tenho ele pronto. Vamos ver aqui, ó. Tem. Um vetor chamado carros. Esse vetor, ele é um vetor multidimensional. Por quê? Porque ele tem linhas e colunas. Então, cada um desses arrays é uma linha. Só que cada array é composto de 3 elementos, ó. O nome do carro, a quantidade de carros no estoque e a quantidade de carros vendidos. Então, o primeiro elemento é o nome do carro. O segundo elemento aqui, depois da vírgula, é quantidade de carros em estoque. O terceiro elemento aqui é a quantidade de carros vendidos. Então, a gente montou um vetor multidimensional, ou uma matriz, que é composto de linhas e colunas, é uma matriz, né? E aí, para a gente imprimir, a gente tem que percorrer a linha e a coluna. Então, o que ele faz aqui? O for tem que ter 2 for. O primeiro for, ele serve para percorrer as linhas. Então, primeiro ele vai parar na primeira linha e vai imprimir Volvo 22 e 18. Aqui já está até executado, ó, Volvo 22 e 18, tá? Só que para eu percorrer a coluna, então o I eu vou colocar no primeiro colchetes, que é a linha, e o J eu vou colocar no segundo colchetes, que é a coluna. Então eu fiz um for mais interno, onde ele vai
colocar a coluna. Então, aqui na primeira passada, a coluna é 0. Então, ele vai imprimir o valor 22, ó, 22. Ele vai imprimir o K, o primeiro, que é linha 0, coluna 0. Depois ele vai imprimir. Aí ele faz J++. O que ele faz J++? Esse J vai para 1. Para quê? Para ele vir para cá, ó. Para ele vir para o 22. Na linha de baixo, eu vou imprimir em estoque. Carros 0, 1. Porque o J++ de cima jogou isso aqui para 1. Então, ele vai imprimir os 22 aqui. Só que aí aqui também fiz J++. Então, de 1 foi para 2. Então, na próxima linha, eu vou imprimir... Eu rodei para cá, eu vim para cá. Posição 2, 0, 1, 2. Aí ele vai imprimir o carro na posição 0 e no índice 2. Então, ele vai imprimir o 18 aqui, ó. Esse aqui. Aí, o que o meu for interno faz? Um break. O que faz o break? Aborta o for de dentro e passa pro for de fora. Porque o for de dentro, ele não vai poder ficar fazendo loop aqui, porque eu já adiantei aqui 0, aqui eu adiantei 1 e aqui eu fui para 2, porque eu fiz o J++. Eu adiantei isso aqui dentro. Então, agora eu terminei o J0 e fui para o for de fora, onde o I vale 1. Ou seja, pulei para a linha de baixo, para a linha 1. E como eu já fui para outra iteração do for de dentro, o J foi para 1 também. Ou seja, estou na linha 1, coluna 0. Tá? Então, aqui eu vou imprimir linha 1, coluna 0. Aí eu vou imprimir BMW, que é isso aqui. Aí aqui eu incrementei o J, fui para coluna 1. Aí aqui eu vou imprimir linha 1, coluna 1. Então, aqui, ó, linha 1, coluna 1. É 15. Aí imprimo aqui. Aí adiantei o J para 2, imprimo linha 1 e coluna 2. Aí imprimo de 13. Aí ele faz o break para sair do fora interno, vai para o fora externo. Quando vai para o fora externo, ele incrementa de mais 1. Aí de 1 ele vai para 2, aí ele desce para essa linha. Aí faz 2, 0, 2, 1, 2, 2. Aí aborta o for interno, vai para o for de fora para pular para a próxima linha. Então, esse break nada mais é que o quê? Sempre tá cancelando o for interno para ele pular para fora, para ele adiantar o for externo, para ele contar 0, 1, 2 e 3, até que 3 ele para. Porque a condição de parada dele é que o I seja menor e igual a 3. Tá? Então, o for externo ele muda de linha e o for interno vai fazer as colunas para imprimir certinho todo mundo que está dentro do meu vetor multidimensional. Tá? Então, é assim que, por isso que eu estou usando esses vários fors, para poder imprimir certinho. Ok? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem do conteúdo ou dos exercícios, podem fazer as perguntas nas postagens, pois a dúvida de um sempre é a dúvida do outro, é a mesma coisa, as dúvidas são iguais. Para quem não quiser colocar nas postagens, coloque pelo chat que eu vou responder todos os tipos de perguntas, ok?